Fica aqui que vai ter bolo hoje, mas não sou eu que vou fazer, porque hoje é dia de comentar os episódios do MasterChef Brasil. Seja bem-vindo ao Descubra Cozinha, eu sou Ana Brito e toda semana eu estou aqui comentando os episódios do MasterChef, temporada número 10 do MasterChef Brasil. O episódio de hoje revelou grandes surpresas. Para começar, quando os participantes já chegaram no estúdio para gravar, eles já viram que era uma prova de equipe. E aí começaram as surpresas, as reações surpresas dele, porque a Gisele, por exemplo, disse que adora fazer prova de equipe, que ela se sente desafiada, se sente a trabalhar com outras pessoas. Aí eles tiveram a surpresa de que, além de ser uma prova de equipe, era uma prova de confeitaria. Esse MasterChef está juntando todas as dificuldades em uma prova só. Mas, ao meu ver, foi uma prova doce, uma prova linda. Bom, eles foram divididos, então, em equipes, tá? Quem começou a seleção foi a Diele, que ganhou a prova passada, e aí logo ela já escolheu a concorrente dela, que foi a Jussi. E a escolha da Diele foi uma escolha estratégica. Ela escolheu a Jussi porque a Jussi perdeu a última prova de confeitaria. Então, para que ela já se sentisse desestabilizada, ela colocou a Jussi para liderar novamente. E aí, eu juro que eu não entendi. Tem uma turminha ali que não quer mais trabalhar com ela, né? Sempre é escolhida por elas, tipo a Luma, a Gisele e o Emanuel. E eles revelaram ali, mostraram claramente que eles não queriam ser escolhidos. Porque acreditam que ela está um pouco desestabilizada e isso que com certeza iria atrapalhar na prova da equipe. Olha, eu acho que ela é uma pessoa plena, calmíssima e que lidera muito bem. E você, o que você acha? Concorda com ele? A Dielen escolheu a primeira participante dela, que foi a Ana Carolina, e a Jussi escolheu a Stephanie por questões técnicas. Tanto a uma quanto a outra escolheram porque sabem que elas gostam de trabalhar com doces, né, docinhos miúdos. Para surpresa das capitãs, elas não foram as pessoas que escolheram os próximos participantes. Cada pessoa escolhida começou a escolher os outros participantes até chegar ao final. Então, essa forma de escolha facilitou para alguns a questão da harmonia do grupo e pode ter prejudicado também. Mas eu acho que os dois times assim ficaram bem distribuídos, tá? Para essa prova, eles tiveram jurados convidados, que foi uma grande surpresa, porque eles são nada mais, nada menos que o chefe de confeitaria dos restaurantes dos jurados do MasterChef. Um deles, inclusive, já participou de alguns realities, tá? Então, ele sabe bem como é trabalhar com a pressão, a questão de tempo. Não que só trabalhar pelos restaurantes dos jurados não seja sob pressão, na verdade. Mas eu acho que é um fator interessante para a escolha do vencedor dessa prova. Foi uma prova de confeitaria em equipe e que eles tinham que fazer uma mesa de festa, uma mesa de doces. Um bolo com 3 docinhos já previamente escolhidos, que eram brigadeiro, quindim e camafeu. Mas eles tinham que fazer brigadeiros para festa com toque de brasilidade. Eles não podiam simplesmente fazer um brigadeiro qualquer. Particularmente, eu achei essa prova moleza. Por quê? Porque eles tiveram 2 horas para trabalhar essa prova e estavam entre 6 participantes. Como eu faria essa divisão? Uma pessoa para o brigadeiro, outra pessoa para o quindim, outra pessoa para o camafeu e 3 pessoas para o bolo. Um para cobertura, outro para o recheio e outro para a massa. Será que isso daria certo? Mas mais ou menos, pelo que eu vi, foi essa divisão que eles fizeram. Então, eles tiveram que incorporar dentro desses bolos, dentro desses docinhos, toques brasileiros. A mesa do time azul estava uma mesa muito bonita. Eles tiveram o cuidado da apresentação do bolo, dos docinhos de um tamanho que fosse de degustação, não nada muito grande. Porém, eles foram um pouco conservadores, não ousaram tanto nos sabores, né? E que deixou os doces um pouquinho tímidos. Então, vamos lá. O bolo era um bolo de café com leite, tá? Ele teve uma apresentação muito bonita, inclusive ele tinha uma escultura de isomalte ali que estava linda, perfeita, demonstrou que quem fez já está estudando um pouquinho mais para apresentar coisas novas. E o recheio, uma ganache de chocolate no sabor de café, uma ganache branca no sabor de leite, com uma base amanteigada.
Um quindim com um toque de laranja feito pelo Hendrik, que foi muito elogiado pelo tamanho, pelo brilho, pelo ponto do cozimento. Depois teve um camafeu, que eles substituíram as nozes por castanha de caju, trazendo um pouco mais dessa brasilidade, porém não teve tanto castanha, então não estava tão presente. E um brigadeiro com tucupi e cajá. Eu imagino que tucupi e cajá já é azedinho, né? E os chefes falaram que tava quase que um brigadeiro muito bem feito, tradicional, mas que não se sentia tanto esse sabor. A mesa vermelha foi um pouco mais ousada que o time azul. Eles fizeram um bolo, um naked cake, né? Certo que ele tava querendo desandar ali, e o naked não é um bolo tão fácil de fazer, porque justamente ele fica todo à mostra, então o recheio tem que estar no ponto perfeito e equilibrado. Esse bolo foi um bolo de abacaxi com coco, com calda de cachaça. Ok, tradicional, mas é uma combinação muito boa, né? E aí eles fizeram um quindim com pitanga, com uma geleia de pitanga. É um formato que prejudicou um pouquinho, porque ele era um pouco grande. Pois um camafeu de açaí com castanha do Pará. Esse, sem dúvida, foi o ponto alto da equipe vermelha. E, para finalizar, um brigadeiro de café com licor de cacau. Sou suspeita, hein? Adoro chocolate com licor. Assim, muito, muito, muito elogiado pela ousadia das misturas dos sabores. Falaram também da questão da apresentação, tanto do camafeu quanto do brigadeiro, que foi uma apresentação muito bonita. E acabou que o time vermelho venceu de lavada o time azul. Foram 6 votos contra 1. O único voto do time azul foi do chefe Paulo Rocha, que é o confeiteiro responsável pelos restaurantes do Jacan, que já participou dos reality show, e ele falou que ele escolheu o time azul por causa da apresentação do bolo, porque é uma apresentação mais harmônica, mais bonita. Eu não falei que, por fato de ele ter participado de realities, iria interferir na escolha dele? Então, interferiu. Ele veio mais por uma questão estética do que a questão de sabor. A Dielen, que estava bastante convincente para essa prova, ela realmente demonstrava muita segurança. O Hendrik, que dominava e que foi a revelação, ficaram bastante chateados, mas fazer o quê? Tiveram que ir para a prova de eliminação e o time vermelho subiu para o mezanino. Agora conta pra mim o que você achou dessa prova de eliminação. Eu achei ela simplesmente maravilhosa. Participantes tiveram nada mais, nada menos que uma aula do início ao fim, todos os preparos pelo Eric Jacan. E começou com uma humildade muito grande dele de compartilhar com os participantes que esse prato ele servia no restaurante dele e que por muito tempo ficou fora do cardápio porque ele cometeu um erro inadmissível. Ele serviu uma das codornas com um curativo. Imaginou se a gente comete erro, um chefe renomado como ele assumir esse erro publicamente e dizer que por causa do MasterChef esse prato vai voltar para o cardápio? É algo assim surreal. E o Jacan ensinou para eles esse prato como se fosse uma produção em série. Então ele cortava um legume e colocava em uma panela, cortava outro legume e já colocava na outra, misturava, pegava a ervilha, colocava aqui e colocava ali. E assim foi durante o processo, porque era uma prova de 1h15. Então, quem prestou atenção da forma como o Jacan fez e reproduziu o passo a passo, inclusive no momento, conseguiu completar essa prova com sucesso. Algumas pessoas eram favoritas para essa prova. Um deles, por exemplo, era o Emanuel, que já, inclusive, mora na Europa, tem acesso a mais esse tipo de gastronomia. E outras pessoas não eram tão bem cotadas. Uma delas era a Gisele, porque a Gisele ela é mais troglodita. E ela foi a pessoa que mais prestou a atenção em todo o processo, em todo o tempo, e replicou isso perfeitamente. Tanto é que ela foi a ganhadora da prova. Ela estava muito concentrada, foi lindo de acompanhar ela fazendo essa codorna.
A segunda colocada também surpreendeu a todo mundo, porque foi a Ana Carolina, que quem diria, uma pessoa da favela, da quebrada, como ela diz, né, que nunca teve acesso a uma culinária francesa, saber reproduzir tão fielmente esse processo. E aí ela, inclusive, comentou que ela estava estudando as bases da gastronomia com a Cordon Bleu, né, com o livro da Cordon Bleu. É um livro lindo, eu tenho ele aqui. E ela conseguiu, ó, chegou ali. A Diele também foi muito bem nessa prova, só entregou um molho mais encorpado e isso foi o motivo dela não ter ganho a prova. Ela, que agora já é considerada a rainha das galinhas, né, garantiu a vaga no mezanino. E os meninos foram tímidos, né? Uns se perderam por não ser provas tão criativas, e aí eles foram modestos, né, tímidos na forma de fazer, não conseguiram dar o tchan no prato, faltou alguma coisa a mais. Né? Emanuel não gostou muito disso, né? Ele ficou até, saiu bem abalado, quietinho, subiu para o mezanino, mas garantiu ainda continuar na competição. E para ser eliminado, ficou entre o Sage e o Hendrik. O Hendrik estava muito desestabilizado nessa prova, porque o doce, que foi o mais elogiado do time azul, foi o doce que ele foi responsável, que foi o quindim. Então, acho que ele não achava que seria justo ele estar participando. Mas fazer o quê? Ele acabou se perdendo no tempo, não conseguiu cozinhar a codorna tão perfeitamente quanto os outros, e aí ele acabou deixando a competição. Ó, surpreende, né? Porque, na minha opinião, Sage já deveria ter saído e teve mais uma oportunidade. Será que agora essas pessoas que estão tendo oportunidades, esse que bateu na tábua, Emanuel quase saiu, vai vir nas próximas provas assim, com sangue nos olhos? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Masterchef já tá quase chegando na metade, hein? Quem será que ganha? Deixa aqui a tua opinião pra mim. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais vídeo aqui comentando os episódios do Masterchef. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.